Olá pessoal, o objetivo deste vídeo é mostrar para vocês como nós podemos trabalhar com os recursos de fonte. Toda vez que a gente fala, vou mexer na fonte, vou alterar a fonte, isso tem uma ação direta sobre a letra que a gente está utilizando no nosso texto. Então, para este exemplo, eu estou utilizando esse texto previamente digitado e eu vou fazer algumas ações utilizando aqui a guia página inicial e os comandos fonte. Então, olha só, uma coisa que é importante que o professor saiba é que para aplicar os recursos em um determinado trecho do texto ou em uma determinada palavra do texto, esse elemento precisa estar selecionado. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse trabalhar com a fonte neste primeiro parágrafo, na totalidade do primeiro parágrafo. Você vai então colocar o cursor do mouse do lado esquerdo da primeira letra, clicar com o botão esquerdo e manter pressionado, ok? Aí você vai fazer a seleção do texto. Observe que se você trouxer, a seta do mouse para o lado esquerdo do parágrafo, essa seta ela muda de formato e você não precisa mais selecionar o texto todo. Basta que você coloque a setinha do mouse na mesma linha ou na mesma direção da primeira linha do parágrafo, clique com o botão esquerdo e vá puxando. A partir daí, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, você seleciona o parágrafo que você deseja. Observa que é indiferente o processo que você vai utilizar. Para pegar o parágrafo inteiro, para pegar um pedaço do parágrafo, ou para pegar apenas uma única palavra deste parágrafo, tá bom? Então, olha só, eu vou selecionar o parágrafo todo e vou trabalhar aqui com o recurso fonte. Se você observar nesta caixa, você vai ver os tipos de fontes diferentes que a gente tem. O Word, pela própria natureza dele, pela própria característica de criação, a Microsoft colocou várias fontes que são muito utilizadas na internet e no mercado. Então você pode escolher a fonte que você deseja, que o parágrafo automaticamente vai ficando da forma como você gostaria. Observe que é importante, em documentos acadêmicos que você utilize as fontes que a norma ABNT estabelece. Tá bom? Então, no meu caso aqui, eu estou colocando a fonte Arial. Tá? Imagine também que você desejasse alterar o tamanho dessa letra. Por padrão, o Word coloca tamanho 11. Se você clicar nessa setinha para baixo, você pode ir aumentando o tamanho da letra. No nosso caso, eu vou deixar em 12. Além disso, é possível aplicar negrito no texto. É possível aplicar itálico no texto e sublinhar o texto. Além disso, existe o recurso de atachar, ou seja, passar um risco no meio da palavra, e usar o recurso de subscrito e sobrescrito. Esses dois botões eles são muito importantes para quem trabalha com a área de exatas, com ciências da natureza, com matemática, com os componentes dos cursos de informática, de administração. Então, como funciona esse recurso? Eu vou aqui um pouquinho na parte de baixo do meu texto. Então, vamos imaginar que eu quisesse escrever x ao quadrado. Você coloca a letra x, utiliza este recurso aqui de sobrescrito e pressiona o botão 2. Assim que você acabar de digitar todo o texto que vai ficar na parte de cima, você pressiona novamente o botão e aí o texto continua a escrever na mesma linha. Ok? A mesma coisa para o botão de subscrito. Esses dois botões a gente vai utilizar bastante quando nós estivermos falando da inclusão de fórmulas no documento do Word, tá bom? Então, você ainda tem mais recursos de fonte, mantendo selecionado o parágrafo, clicando nesse botãozinho aqui, nesse botãozinho do lado direito, no rodapé direito dos comandos da fonte. Então, você clicando nesse botão, você tem mais alguns recursos relacionados à fonte. E outro recurso que é importante é a cor da fonte. Se você clicar nesse botão, você tem as cores disponíveis
para a fonte. Observe que se essas cores não forem suficientes para o seu texto, você tem a opção mais cores. Ao clicar aqui, você tem uma paletinha de cores, onde você pode escolher dentre mais opções. E se mesmo assim você não estiver satisfeito, existe o recurso de personalização, onde você mesmo cria a cor para a sua fonte. Tá bom? Em relação à fonte, os tópicos mais importantes são estes, e no próximo vídeo a gente trata um pouquinho das condições do parágrafo, tá bom? Um abraço e até mais.